Estresse é a reação do organismo para uma determinada demanda. Então, o estresse por si só, ele não tem essa característica que a gente dá de ruim ou bom. Ele pode ser positivo ou negativo. O estresse em doses controladas, ele é importante para nos mover e nos colocar em ação frente aos nossos objetivos. Quais são os sinais que a minha mente irradia para o meu corpo para dizer: opa, atenção? O corpo pode dar sinais que a sua saúde mental não está boa, e a sua saúde mental, quando não está equilibrada, pode dar sinais no corpo. Tá, Porque o corpo também é uma espécie de antena para captar algumas sensações do nosso ambiente. legal. Então essa via ela é bidirecional. E é como acontece agora. Você tem um fato e várias interpretações. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas dependendo da minha saúde mental, eu posso então enviesar essa interpretação sempre para um lado de ameaça. O problema é quando a gente acredita piamente em qualquer expressão emocional sem ter um olhar crítico sobre aquilo. Será que o que eu estou fazendo não é uma generalização? Será que por uma experiência negativa que eu tive, eu posso dizer que todas as próximas que sejam parecidas necessariamente serão iguais? Ai, que estresse! Nossa, a pessoa tá estressada. Ai, não sei quem que estressa. Ai, não sei o que que estressa. Será? Será que você está estressado mesmo? Será que você está estressada? Será que a gente não está banalizando demais a palavra estresse? Ou será que a gente também não está subestimando demais as consequências do estresse crônico? Nós vamos desvendar tudo isso hoje com o doutor Eduardo Xavier, psiquiatra mineiro que veio aqui para São Paulo exclusivamente para gravar com a gente. Olha que maravilha! Bem-vindo, doutor. É uma honra enorme, agradeço pelo convite, Eu Isabela. estou muito feliz. Pode soltar um ai, tá? Durante. Aqui vai ser mineirice pura. Pronto. O doutor Eduardo é o doutor Luiz Eduardo de Freitas Xavier. E nós estávamos conversando. Você entrou na medicina muito jovem, né, Edu? Sim, com 17 anos já comecei nessa jornada. E você foi para psiquiatria por quê? Porque eu sou extremamente curioso. É aquela pessoa que quer saber da vida do outro, entender a perspectiva do outro. Eu acho que a medicina era a área que mais abria esse campo para não ficar encaixotado num modelo muito estruturado, é a psiquiatria, porque ela envolve essa curiosidade genuína de entender a singularidade de cada pessoa que entra na sua vida. Olha que interessante. Poucas áreas te permitem isso. Gostei. E aí, Edu, eu tenho percebido pelo número de notícias relacionadas à saúde mental, pelo número de pessoas adoecidas, que o estresse sempre está conectando ou dançando ali no meio dessas doenças. E aí me parece que a gente tem um entendimento muito ruim sobre as consequências do estresse crônico. Você podia então trazer para nós o que é o estresse e a diferença do estresse crônico para o estresse agudo? Essa pergunta começa, Isabela, com uma diferença que pouca gente sabe do que é de fato estresse. Estresse é a reação do organismo para uma determinada demanda. Então, o estresse por si só, ele não tem essa característica que a gente dá de ruim ou bom. Ele pode ser positivo ou negativo. Tanto que a gente usa uma subdivisão de distresse ou eustresse para tentar separar quando essa reação ela é positiva para a nossa vida ou quando ela é danosa. Existe até um gráfico muito interessante que a gente chama de curva de U invertido. Então, se a gente pensar na letra U invertida, basicamente o que essa curva vai mostrar em relação a nível de estresse e performance. Quando eu tenho uma ausência de estresse na minha vida, então nada me desafia, nada aqui, me tira, né? Esse U aqui, perfeitamente. Esse E U a gente invertido. pode pensar a curva, aqui o X, aqui o Y. Desenha aqui para nós. Então a gente pode pensar o seguinte. Aqui eu estou falando de estresse e performance. Tá. Nível de estresse subindo. E já vou te mostrar. a gente tem o nível de performance acompanhando, mas que a gente vai entender o porquê que existe esse curva, então, de U invertido. Tá bom. Se eu não tiver nenhum nível de demanda, de desafio e estiver completamente na minha zona de conforto, eu não vou performar, porque nada me tira daquela situação. Eu estou extremamente acomodado justamente por estar numa posição confortável. À medida que a minha carga de estresse, ou seja, de demanda, aumenta, isso vai me dar uma sensação de excitação, de necessidade de me colocar em movimento. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um planejamento financeiro. Eu quero economizar
R$ 10.000 até o fim do ano para eu poder fazer uma viagem em família. E por conta disso, essa demanda, ou seja, eu vou ter que juntar essa quantidade de dinheiro. Imagina que é uma demanda plausível para minha realidade financeira. Tá. Eu vou ter que começar agora a sair do lugar. Separar um pouco dos meus custos, talvez cortar algo que é desnecessário. Fazer algo extra. Planejar quais lugares viabilizam ali com aquele orçamento, mas isso vai me mover. Se eu não estiver insatisfeito com essa posição de que eu preciso juntar um dinheiro para fazer minha viagem, eu não vou me mover e não vou conseguir executar essa função. O mesmo valeria para estudos, para um projeto de perder peso, de qualquer coisa que eu queira fazer que vai me mover para algo que poderia, em potencial, me fazer bem. Tá. Essa curva de estresse, ela vai se moldar de acordo com a minha capacidade de lidar com aquele estresse e o tamanho do estresse em si. Então imagina que nesse mesmo modelo eu te fale agora que eu quero fazer uma viagem que vai me custar R$ 100.000, mas que isso é completamente fora da minha realidade, do meu orçamento, mas que eu entenda que se eu trabalhar o triplo da carga horária que eu trabalho, eu vou dar conta. Tá. Mas às custas de uma noite mal dormida, de muito isolamento, porque eu não vou conseguir passar tanto tempo com família ou fazendo atividades que são descompressivas para o meu bem-estar. Eu vou começar a comer fast food porque eu não vou ter tempo de preparar a própria comida. Ou seja, o custo tá muito alto, hein? Exatamente. Agora esse estresse vai fazer com que minha performance caia e que eu me paralise. Ou seja, o nível de estresse, quando ele está além da minha capacidade de suportá-lo, eu estou falando desse distresse, que é o termo que a gente deveria usar quando a gente fala de uma forma mais negativa, de que a gente está se estressando ou está ficando sobrecarregado. Então, talvez a palavra sobrecarga se assemelhe aqui com o que as pessoas falam de uma maneira leiga como estresse. Mas é importante entender, o estresse em doses controladas, ele é importante para nos mover e nos colocar em ação frente aos nossos objetivos. É fundamental. Exatamente. É fundamental. Inclusive, já vamos falar mais sobre o cortisol, né? O cortisol alto é tão ruim quanto o cortisol baixo. Agora veja, vamos lá, Edu. Dá um exemplo de estresse positivo. A gente pode pensar um estresse positivo como uma insatisfação controlada para algo que eu quero ter de melhor. Eu posso estar, por exemplo, insatisfeito com a minha capacidade de ajudar meus pacientes porque eu entendo que eu preciso de mais base técnica. E aí, a partir disso, eu posso definir que eu tenho que estudar e aperfeiçoar mais, por exemplo, elementos da psicoterapia que vão ajudar a modificar o estilo de vida do meu paciente. Por conta disso, eu me matriculo numa pós-graduação dentro de um horário que me permite ter uma vida dentro de limites saudáveis e agora eu tenho um estresse a mais, ou seja, eu tenho uma demanda que me desafia, me tira daquela zona de conforto de atuar simplesmente com o que eu já sei. Eu vou me estressar no sentido de aprender novos conceitos, testar na prática os meus conhecimentos, me deparar com desafios que eu nunca tive. Isso é um exemplo de estresse positivo. Ou seja, te estimula a buscar uma habilidade. Exatamente. Vou dar um outro exemplo de estresse positivo. Vou viajar para os Estados Unidos. Olha que legal, né? Então eu vou ter que saber a temperatura, quanto é que está o dólar. Então é uma coisa muito legal. Eu vou viajar para um lugar que eu sempre quis. Mas eu não sei falar inglês. Eu posso ficar com esse medo e ficar começando a ter sintomas físicos, porque medo é falta de informação, mas se eu já sei que eu não sei falar inglês, o que eu preciso fazer? Buscar uma aula de inglês. Faz sentido aqui, doutor? Faz todo sentido, mas a gente tem que tomar muito cuidado com uma armadilha que pode acontecer. Esse estado de alerta, Isabela, que nos coloca frente a um desafio, ele pode parecer um medo paralisante, mas não necessariamente é. Perfeito. Então eu posso sentir, por exemplo, o coração acelerado, o pensamento pode ficar mais focado naquele objetivo, eu posso sentir receio, será que eu vou dar conta? Isso por si só não precisa ser paralisante, mas para isso eu preciso ter uma análise honesta. Aquilo que eu estou almejando está dentro da minha capacidade de equilibrar os pratos sem ter que colocar em segundo plano uma noite de sono, uma alimentação adequada, minha relação com a família. Perfeito. Porque isso vai ser em algum grau incômodo, mesmo que seja um desafio positivo. Excelente. Então, quando um sim te coloca em risco, a resposta é não. Exatamente. Perfeito. Estou adorando aqui o seu raciocínio, porque você pode querer tudo que você quiser, com certeza, mas considere os custos. Né? Porque senão você alcança o que você quer, mas se perde pelo caminho. Eu sei muito bem o que é isso. Né? Para você alcançar o que você deseja, existem muitas formas, mas nenhuma delas pode ser o déficit da sua saúde.
Se você perde saúde para conquistar algo, na minha opinião, doutor, é um caminho bem estranho e bem insustentável. É por isso que eu venho falando há tanto tempo de produtividade sustentável. Você pode querer o que você quiser, desde que o custo disso não ultrapasse os seus limites físicos. E aí, quando eu vejo uma situação como ameaça ou não, depende muito da minha saúde mental. A situação pode ser ameaçadora pela forma como eu interpreto ela. Então, se eu passo por uma vida recheada de traumas, situações que podem moldar a minha percepção para um viés mais negativo, talvez aquilo nem seja tão desafiador, mas eu tenho um viés de olhar mais para o problema do que pela solução. Pode ser que, de fato, aquela situação seja maior do que a minha capacidade de enfrentá-la, ou seja, a minha resiliência, que é a capacidade de me moldar ao desafio, não vai ser suficiente, é como se eu me quebrasse frente àquele desafio, mas também pode ser que eu tenha expectativas irreais. Um exemplo que eu gosto de comentar é o quanto as redes sociais colocam os desafios alheios como fáceis. A gente vê as conquistas dos outros de uma maneira muito descontextualizada e acha que é completamente possível alcançar as metas de todo mundo, sem olhar por trás os desafios que talvez aquela pessoa tenha passado para chegar ali. Excelente. Eu não estou vendo os bastidores, eu não estou vendo as etapas daquela conquista. E aí eu superestimo. E eu não estou vendo um ponto fundamental, Isabela, se aquela pessoa tem rede de apoio. Porque muitas vezes eu estou olhando para um resultado que o bastidor dele está fundamentado em várias pessoas apoiando aquilo. Sim. Eu posso postar para você, por exemplo, uma foto muito bonita de refeições maravilhosas, super saudáveis, e não te contar que eu tenho uma ajudante na minha casa que prepara essa alimentação para mim. Só que você do outro lado da tela pode ver isso e pensar, eu tenho que ser mais esforçada para alimentar bem como o Luiz é. Mas talvez não seja só esforço, talvez eu tenha uma rede de apoio que vai me permitir seguir aquela métrica. Com certeza. E tá tudo certo se você tem essas condições. Não é um motivo de se envergonhar, exatamente, mas é um motivo de se contextualizar o que está por trás daquilo. Gostei dessa palavra. Se contextualiza, né? Exatamente. Eu gosto de trazer o tema de atualização de identidade. Então, assim, se atualiza. Você está comparando banana com banana? Você está comparando que fruta com banana? Porque aí, dependendo da sua saúde mental, você sempre vai se sentir inferior, em um estado de insatisfação, e isso é muito ruim. E isso vai gerar um outro ponto que é o que a gente está falando de forma central aqui, esse estresse crônico. Pronto. Porque essa insatisfação constante em relação aos meus resultados, aos meus objetivos, ao que eu dou dando conta ou não de fazer, pode reverberar também como um estresse, tanto mentalmente quanto do ponto de vista físico. Tá. Quando a gente fala de síndrome de burnout, por exemplo, a definição do OMS é esgotamento físico e mental associado ao estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Traduzindo, você trabalha em um ambiente em que todos os dias você vive situações de estresse. Então, todos os dias, longos períodos, crônico. Certo, doutor? Você explicaria de alguma outra maneira? Acho excelente esse ponto, e se a gente pensar da forma como você está colocando o burnout, um ponto que eu gosto muito de observar. Quando a gente fala de fatores de risco de burnout, a gente vai entender muito bem o que é esse estresse disfuncional. A gente vai falar, por exemplo, de metas irrealistas. A gente vai falar sobre rigidez, em que o funcionário ele não tem abertura para trazer o seu ponto de vista, o seu saber para organizar aquele trabalho. A gente está falando sobre falta de flexibilidade, de espaço verde. A gente está falando sobre naturalizar a exaustão. Ou seja, a gente está colocando aqui um peso além do que a gente deveria suportar. Porque aqui isso é fundamental de entender. A gente não deve culpabilizar a pessoa que está sofrendo por estresse crônico como se fosse uma falta de capacidade dela de dar conta demais. A gente está falando, na maioria das vezes, de metas que estão além da nossa capacidade saudável de dar conta. Aí nós estamos falando sobre o ambiente. Exatamente. Claro que as características da personalidade vão influenciar nisso, mas na grande parte das vezes é como se eu te falasse de um peixe que está numa água suja e eu culpasse o peixe de não estar vivendo bem ali, se o ambiente dele não está proporcionando as condições necessárias para ele estar saudável. Ou seja, quando você tem um adoecimento relacionado ao trabalho, essa pessoa está mostrando, inclusive, muito mais sobre o ambiente do que sobre ela mesmo. Então, a diferença é que cada pessoa tem condições físicas e mentais para suportar as situações de maneiras diversas. É como eu pegar uma planta. Se eu pegar um cactus, eu preciso colocar um pouquinho de água. Se eu pegar, deixa eu ver, manjericão, eu preciso colocar água todos os dias. Os dois são plantas.
o manjericão e o cactus. Eu vou dizer que uma planta é mais fraca do que a outra só porque precisa de menos água? E é isso que a gente faz com os seres humanos. A gente está fazendo com que todo mundo suporte da mesma maneira as mesmas situações. E isso entra num ponto que eu sou um crítico ferrenho, que é essa visão que as pessoas falam que a geração atual é uma geração fraca, sendo que é uma das gerações que está mais submetida a uma carga de estresse que a gente nunca viveu anteriormente. Seja pelo estímulo do que a gente vê de uma vida extremamente sedentária, bombardeada por redes sociais que vão mostrar metas irreais, trabalhos que vão tentar plantar a ideia de um sucesso rápido que, na verdade, deveria ser construído muitas vezes com anos ou décadas de dedicação até que a gente alcance aquele ponto que a gente deseja. Tá. Um enaltecimento da cultura da performance, negligenciando o que a gente precisa fazer para manter esse caminho de maneira sustentável. Então, a gente está num estilo de vida moderno que é completamente pró esse processo de estresse crônico. Depois a gente culpa essa mesma pessoa que sofre do estresse crônico de geração fraca ou incompetente ou incapaz. Tá, então você está me dizendo que a geração não é fraca. A geração ela está lidando de uma maneira diferente com situações que, inclusive, são diferentes do passado. Uma pergunta que eu gosto de fazer: quem que criou essa geração fraca? Sim, estou com você. Essa geração fraca, ela também é criticada, eu estou usando ironia aqui, por banalizar sofrimentos que fazem parte da vida. Você também vê isso? Sim. Infelizmente, a gente tem dois espectros hoje quando a gente fala de saúde mental. Existe o espectro da pessoa estar adoecida mentalmente, mas por sentir que ela tem que dar conta, ou por sentir culpa de buscar ajuda, ou mesmo por não reconhecer aquele adoecimento, ela pode não perceber que ela de fato precisa de ajuda. No espectro oposto, a gente tem a patologização da vida, ou seja, atributos que são naturais, que fazem parte como a própria experiência do sofrimento, são encarados como um sinal de fraqueza ou fracasso. E nisso um ponto fundamental da gente entender, Isabela, principalmente quando a gente fala de emoções. Esse conceito que a gente dá de forma mais genérica de emoções boas ou agradáveis, ou emoções ruins ou desagradáveis, é uma questão que muito mais atrapalha do que ajuda, porque emoção não tem esse caráter de ser positiva ou negativa, nesse contexto de boa ou ruim. Emoção exerce uma função. Eu posso sentir raiva e isso me sinalizar para um limite meu que está sendo rompido. Eu posso sentir ansiedade e isso me sinalizar para um planejamento que eu preciso fazer em relação ao futuro. Medo quando uma situação de perigo estaria sendo negligenciada e eu preciso olhar para ela. Eu posso sentir culpa quando eu me afasto dos meus valores. Eu posso sentir tristeza quando eu reflito sobre o que é importante para mim. Então, a gente tem que parar de achar que sentir uma emoção cuja experiência é desagradável é necessariamente um problema. Isso vai se tornar um problema quando aquele sentimento é persistente, é desproporcional ao fator que está causando ele, ou quando ele aparece gerando um prejuízo na minha vida ou na vida das pessoas ao entorno. Mas a experiência negativa de sofrimento com uma emoção por si só, isso não é necessariamente um transtorno mental ou um adoecimento. Faz parte da vida. Exatamente. Mas a gente não aprende a reconhecer as nossas emoções e as funções dela. Então vamos lá. Se não nos ensinaram, como eu posso aprender? Isso é um conceito que a gente vai usar hoje, Isabela, como inteligência emocional. É uma palavra que tenta simplificar isso. Basicamente, a inteligência emocional ela parte por vários contextos, mas um dos principais é a autoconsciência, ou seja, a capacidade de identificar o nosso estado emocional interno, de entender um pouco mais quem é a gente no mundo, o que é que a gente sente. Essa postura de conhecimento sobre as nossas emoções, ela começa com curiosidade e menos julgamento. É muito comum que a gente tenda a personalizar o que a gente está sentindo. Por exemplo, eu posso chegar aqui para a gente começar a nossa gravação e estar me sentindo ansioso, ou pelo menos a impressão que eu tenho. Meu coração acelera, me dá um pouco de nó na garganta, uma sensação de que vai começar. Talvez seja só meu corpo me preparando para um estado de alerta. Eu preciso me concentrar para estar aqui com você. Mas se eu interpreto aquilo já de uma maneira enviesada para o negativo, como eu sou uma pessoa ansiosa, que é diferente de estar ansioso, eu não sou nada, eu não sou um rótulo, eu posso estar me sentindo daquela maneira, mas ainda que eu esteja me sentindo ansioso, isso não significa que eu não vou dar conta, que eu não vou ser capaz, que eu não vou conseguir discutir aqui com você de uma maneira frutífera para todo mundo que está ouvindo. Mas geralmente a gente não tolera simplesmente ser um observador do que a gente está sentindo. E aí a gente tira conclusões precipitadas
ou varre para debaixo do tapete aquilo que a gente sente culpa ou vergonha. Então eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir medo, sem olhar com uma postura genuína de tentar entender o que aquilo que eu estou sentindo significa. Será que aquilo está tentando me ajudar de alguma maneira? Essa é uma das perguntas mais importantes. Perfeito. Será que o que você está sentindo quer te ajudar? Essa análise eu também preciso fazer numa questão temporal, por exemplo. Eu estou vendo uma situação e aí eu começo a ter esses sinais, como você mencionou. Meu coração acelera, tal, meu estômago. Será que aquilo está relacionado ao presente ou ao passado não resolvido? Isso também conta? Isso é uma excelente observação. A nossa construção emocional, ela é muito singular porque ela vai levar em conta todas as experiências prévias que eu tenho. Então, imagina, por exemplo, que enquanto a gente está gravando aqui, eu ouço um latido de um cachorro. Nós dois estamos aqui ouvindo o mesmo latido. Só que você já sofreu um acidente, um cachorro já te mordeu. Ouvir o latido do cachorro pode desencadear medo em você e saudade da minha cachorra, porque eu adoro animais e eu nunca tive uma experiência negativa. Exato. Então a percepção, ela é uma integração da minha experiência prévia com o momento que eu estou vivendo. Perfeito. Eu gostaria que você repetisse até de tão importante. Gente, volta esse pedaço, ouve de novo, porque isso muda o jogo. Muda a forma como você vai encarar as situações. Porque tem muita gente vendo situações normais como ameaça por conta das minhas experiências prévias. E aí isso é uma baita oportunidade. Eu não vou falar problema, é uma baita oportunidade. Ou eu começo a conversar com as minhas emoções agora, ou eu vou repetir as mesmas sensações. É isso, E doutor? olha que complexo isso. Quando eu falo esse exemplo, Isabela, é muito comum que as pessoas pensem o seguinte: então o passado ele mais atrapalha do que ajuda. E a resposta é não. A gente precisa disso como um recurso evolutivo porque o cérebro precisa economizar energia. É importante que ele entenda e estabeleça padrões. Por exemplo, sair à noite sozinho num beco escuro é perigoso. Eu preciso ter essa noção, essa dimensão. Isso vai me proteger de situações perigosas. O problema é quando a gente acredita piamente em qualquer expressão emocional sem ter um olhar crítico sobre aquilo. Será que o que eu estou fazendo não é uma generalização? Será que por uma experiência negativa que eu tive, eu posso dizer que todas as próximas que sejam parecidas necessariamente serão iguais? Então não é sobre dizer que uma emoção está certa ou errada, ou que o passado não é útil para construir quem a gente é hoje. É olhar com uma postura crítica. Se eu fizer algo de errado hoje, na nossa apresentação, isso não significa que eu não sei me comunicar em público. Mas se eu generalizar essa experiência, eu posso sair daqui hoje como uma pessoa muito pior do que eu entrei, porque eu não aprendi a aproveitar a experiência e aprender com ela. Pronto. Então, eu gostaria que você olhasse aqui para essa câmera aqui, ó, e repetisse isso para a turma que está nos vendo, o seguinte: quando você está vivendo uma situação, há um convite naquela situação para você aproveitar. Toda situação difícil, ela é um convite para a gente refletir sobre o que aquilo pode me ensinar. E a experiência de sofrimento, ela é subjetiva. Existe uma ideia que é muito interessante que ela coloca o seguinte, que o que importa na nossa vida não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. É por isso que, por exemplo, muitas vezes você vai olhar para uma pessoa que aparentemente tem tudo para ser feliz e não é. Mas você não sabe como que é a experiência interna, subjetiva dela. Você está olhando com a sua lente e não com a experiência dela. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes a gente olha para alguém que passou por verdadeiras provações e imagina o seguinte: eu jamais daria conta de passar pelo que a pessoa passou. Mas ela tem recursos diferentes de você, ela tem uma vivência diferente de você e talvez ela esteja experimentando as dificuldades com uma postura de curiosidade, de compaixão, de aprendizado para as próximas experiências. Então, nada do que a gente sente pode ser generalizado porque é uma experiência muito singular, mas a gente pode aprender com essa experiência. Sempre, adorei. E a interpretação? Sabe que eu me lembro quando eu era criança, eu já achava aquilo muito curioso quando tinha aula de interpretação de texto. Eu achava o máximo como uma professora lia um trecho e cada um interpretava de uma maneira. E é como acontece agora, né? Você tem um fato e várias interpretações. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas dependendo da minha saúde mental, eu posso então enviesar essa interpretação sempre para um lado de ameaça. Exatamente. Que é o que a gente está vendo na política. Essa palavra que você usou eu gosto muito, do viés. Viés é uma distorção da realidade. Porque tudo que a gente vive, essa realidade, isso que a gente chama de realidade, na verdade isso é subjetivo, isso é interpretativo. Exato. Imagina que durante a nossa conversa aqui, Isabela, você dá uma risada. Objetivamente você riu.
É a única coisa que eu posso afirmar. Mas eu posso presumir que você riu de desdém, porque você achou que o que eu falei foi inadequado, ou posso presumir que você falou ouviu algo muito interessante do que eu disse e o seu riso foi de aprovação. Você pode ter rido porque você teve um devaneio de uma coisa engraçada que remeteu com alguma fala minha. Eu não sei. Todas essas opções, elas são interpretativas. Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para não sair confiando automaticamente nas nossas emoções e pensamentos. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa e logo preocupada, muitas vezes eu vou ter um padrão mais catastrófico em relação à vida. Então eu posso pensar qual que é a pior possibilidade da risada da Isabela. Ela riu de deboche. Aí eu já começo a assumir aquilo como realidade, já começo a ter pensamentos sobre você. Então a Isabela, ela é arrogante, ela foi inadequada, quando você pode ter rido por qualquer outro motivo. A gente não pode confiar exatamente no que a gente sente. A gente precisa ter uma postura de avaliação e, principalmente, saber fazer uma boa comunicação. Pronto. Porque a partir do momento que aquilo me incomodar, eu tenho o dever de comunicar para você e entender a sua perspectiva sobre isso. Eu não sou obrigado a adivinhar. Mas aí, por medo de desagradar, você não se comunica, você guarda a sua interpretação como verdade a partir daquelas informações que você tem. Portanto, Edu, eu estou entendendo que para a gente poder fazer as pazes com as nossas emoções, a gente precisa fazer as pazes com a nossa comunicação interna. Um bom ouvinte é uma pessoa que também sabe se comunicar, porque ela não se ofende rapidamente com o que o outro tem a dizer. Ela tem uma postura de curiosidade da perspectiva do outro, ainda que ela discorde. E aqui isso é um ponto fundamental, tá, Isabela? A gente precisa entender a diferença entre validação e concordância. Validar o outro é reconhecer a singularidade do outro, a perspectiva do outro. Você pode ter uma ideologia completamente diferente da minha. Validar é entender que sobre a sua ótica você tem todos os direitos para pensar como você pensa. Eu não sou obrigado a concordar com você. E aí quando você cita o exemplo da política, que é um dos vários pontos como religião, como economia, que são muito inflamados, a gente tende a ter um pensamento tribal, do nós versus outros. Ou seja, o meu pensamento está certo, o meu pensamento é válido, o meu pensamento é moralmente superior. O outro é aquele que discorda de mim e logo ele é inferior, inadequado, estúpido. Eu não consigo ter essa postura de tentar minimamente entender a perspectiva do outro. E volto a dizer, sem necessariamente concordar. Mas aqui eu queria só colocar um adendo que vale tanto para redes sociais quanto para inteligência artificial. A gente tem vivido o que a gente chama hoje na psicologia de câmara de eco, que é entrar em comunidades que ressoam apenas aquilo que a gente concorda. Perigo. Isso vai amplificando a polarização, porque dá a falsa impressão, e o próprio algoritmo de redes sociais, mas também a IA faz isso, de te entregar uma comunidade de pessoas que pensam exatamente como você. Logo, a sua intolerância em quem pensa ou age de maneira diferente ou vive uma realidade que não é a sua, passa a aumentar, a explodir. E aí a gente fica extremamente reativo, porque a gente não quer nem se colocar na postura de ouvinte. A gente já quer atacar. Porque quando alguém pensa diferente, isso é visto como uma ameaça à nossa autonomia. Pronto. Então quem ataca não ataca porque é ruim. Ataca porque entende que alguém que pensa ou age diferente dele pode ser uma ameaça para aquilo que ele acredita. Eu posso chamar a câmera de ego de bolha? Quanto mais na bolha eu vivo, né, mais eu me coloco, então, como inacessível, então só existe isso. Não. Exatamente. Por isso que eu gosto muito de dizer, por exemplo, que ninguém vai substituir um terapeuta, nem uma IA, nem um amigo. Porque o terapeuta, ele vai ressoar em você aquilo que você precisa ouvir, ainda que você discorde. Muitas vezes é aquele puxão de orelha que você vai tentar entrar numa narrativa de vítima, de pobre coitado, de que tudo acontece com você, sem uma perspectiva mais ampla, e talvez vai ser na terapia que você vai começar a se posicionar diferente. Será que não tem algo que eu não observei? Será que não tem algo que passou despercebido? E volto a dizer, não é uma colocação de certo ou errado. É uma visão mais ampla sobre aquele cenário que eu insisto em enxergar com apenas uma parte dele na minha frente. Excelente. Quando a pessoa se ofende por tudo, ela tem pouca ou muita saúde mental? A ofensa é um sinal muito característico, quando ela vem de forma excessiva, de desregulação emocional. Porque a ofensa é a percepção sobre o que aconteceu. Você pode falar algo para mim que é potencialmente ofensivo, mas eu contextualizar aquilo, do tipo, talvez seja só o ponto de vista que a Isabela tem sobre aquilo. Ninguém é de ferro, tá, Isabela? É natural que a gente tenha momentos que a gente sinta raiva, que a gente sinta indignação. Eu tô falando aqui de uma situação em que isso acontece de maneira desproporcional ou recorrente.
Agora, da onde que vem a ofensa? Da incapacidade de olhar aquilo com uma postura mais crítica, de não precisar reagir a tudo que a gente discorda o tempo todo, de talvez esperar os ânimos acalmarem para pensar melhor sobre aquilo, porque enquanto a gente está sentindo aquele turbilhão de emoção, o nosso raciocínio está completamente deturpado pelos nossos vieses. Tá certo. Tudo isso que você trouxe, Edu, tem a ver com saúde mental. Quais são os sinais que a minha mente irradia para o meu corpo para dizer, opa, atenção? A gente pode olhar isso de duas formas, porque o corpo pode dar sinais que a sua saúde mental não está boa, e a sua saúde mental, quando não está equilibrada, pode dar sinais no corpo. Tá. Porque o corpo também é uma espécie de antena para captar algumas sensações do nosso ambiente. Legal. Então essa via ela é bidirecional. Se a gente pensar primeiro no estado mental, sensações como irritação muito frequente, principalmente com coisas que não costumavam te tirar do sério, isolamento social, então sua bateria social abaixa e você muitas vezes evita pessoas, evita situações de uma maneira excessiva. Então não estou falando aqui de evitar quem te faz mal, mas aquela pessoa que começa a se retrair demais. Pensamentos extremamente negativos ou com um certo distanciamento emocional da realidade, então enxergar o futuro sem uma perspectiva de solução ou de otimismo, exageradamente tendendo para um viés mais negativo, mais catastrófico. Muitas vezes isso vai reverberar num sono que não é reparador, então a pessoa deita na cama, mas leva os problemas para a cama e não se sente descansado no dia seguinte. A gente tem que pensar nos comportamentos potencialmente disfuncionais ou viciantes. Então, descontar as minhas emoções na comida, no álcool, em apostas, em rede social, compras. Aqui lembrar que qualquer comportamento, Isabela, que é potencialmente viciante, ele esconde uma função, por mais disfuncional que ele seja. Muitas vezes a nossa leitura do sofrimento mental vai aparecer com coisas que estão vindo não simplesmente porque são prazerosas, mas para fazer a gente fugir ou negar a dor que a gente se recusa em sentir e em aceitar ou fuga, como presentes. Ou recompensa. Exatamente. E isso é apenas a ponta do iceberg. Agora, do ponto de vista físico, a gente tem que lembrar que o estresse crônico, ele vai desregular o nosso eixo hormonal, o nosso eixo biológico, então isso vai gerar repercussões igualmente importantes na saúde física. Por exemplo, o cortisol, que é um dos hormônios relacionados ao estresse, ele é essencial para a nossa vida. Mas quando ele está sendo liberado de maneira excessiva e persistente, o nosso corpo perde a sensibilidade a ele. É como se o corpo tentasse ignorar que ele está persistentemente alto. Então ele vai perdendo a função. Com isso, eu posso começar a ter resistência insulínica, então o açúcar no sangue vai subindo, aumenta o risco de diabetes. Eu posso desenvolver obesidade, porque muitas vezes eu vou começar a ter uma regulação emocional através da alimentação. Eu posso começar a ter problemas intestinais, então, por exemplo, intestino preso ou extremamente solto. Existem até várias doenças hoje intestinais que têm uma alta associação com o estado mental, como síndrome de doença de Crohn, como síndrome do intestino irritado, uma série de outras condições aqui que são extremamente importantes de citar. Pode ter um agravamento de condições dermatológicas, então psoríase, dermatite atópica, é uma infinidade, na verdade, de questões respiratórias, cardiológicas. Tudo isso é a minha mente querendo dizer, esse ritmo está insustentável, é isso? Exatamente. Tudo, quando a gente fala de adoecimento, é multifatorial. Então, o estresse sozinho, ele não vai produzir isoladamente o adoecimento. Só que o estresse, ele é uma excelente porta de entrada para o adoecimento. Porque quando eu começo a aumentar minha carga de estresse, eu começo a desregular meu sono, eu começo a aumentar o sedentarismo, eu começo a descontar em comportamentos que são autodestrutivos. Então, na verdade, eu tento pensar isso como um efeito dominó. O estresse muda os meus hábitos, desregula o meu eixo hormonal, faz com que eu enxergue a realidade com um viés mais negativo, com que eu tenha um retraimento muitas vezes social, e cada comportamento vai auto-perpetuando esse processo de adoecimento. Esse é o estresse crônico, ou seja, estresse crônico. O ambiente em que eu estou é insustentável. O ritmo de vida que eu estou levando é insustentável. Eu estou tentando, vou dar um outro exemplo, tá? Colocar mais roupa dentro de uma mala do que é possível. É querer colocar 23 quilos de uma mala numa mala de 10 quilos. É isso, ou seja, eu, indivíduo, estou assumindo responsabilidades que está sobrecarregando a minha capacidade. Isso é um estresse crônico. E o estresse agudo? O estresse agudo,
ele não necessariamente vai ser um adoecimento, ele pode ser uma reação a algo que eu estou passando, que eu não gostaria, mas que pode fazer parte da vida. Então, eu vou dar um exemplo de estresse agudo. Imagina que eu estava trabalhando de home office até agora e a minha empresa determina que agora eu tenho que voltar para o presencial e não é uma escolha. Só que eu vou enfrentar agora o trânsito que eu já tinha tempos que eu não precisava pegar, eu vou ter que encontrar pessoas que talvez eu não seja tão familiarizado ou não me sinta tão confortável. E isso ali vai requerer um período de adaptação. Exato. Talvez leve ali, por exemplo, um mês, algumas semanas, para eu me readaptar àquele novo ciclo. Isso é um exemplo de estresse agudo. Ele pode perpetuar e evoluir para um estresse crônico? Pode, a depender do quanto eu sou capaz de regular aquilo e também do tamanho daquilo em relação ao que eu sou capaz de me adaptar. Talvez a empresa, o ambiente, a minha família, as minhas demandas são além do que eu dou conta. Mas o estresse agudo não necessariamente vai caminhar para um estresse crônico. E ele pode fazer parte da vida. Um outro exemplo de estresse agudo é o luto. Quem aqui não vai se desregular perdendo uma pessoa importante? É natural que você passe um curto período com desregulação do sono, do apetite, que você se sinta mais pessimista, negativo, e que aos olhos de quem não te conhece possa aparecer, por exemplo, uma depressão. Então, o estresse agudo ele pode fazer parte da vida. Tá. Dor de dente me dá um estresse agudo. Aqui cabe um ponto interessante, Isabela, que isso envolve também o quanto que a gente é sensibilizado por alguns estímulos. Por exemplo, a dor que você citou. A dor pode ser um gatilho terrível para mim, principalmente se eu já tive experiências prévias com dor que foram extremamente incômodas ou mesmo traumáticas. Então aquilo pode ser um gatilho, inclusive emocional, para que eu me desestabilize. Para uma outra pessoa, pode não ser necessariamente dor, pode ser privação de sono. Exato. Tem pessoas que ficam completamente desreguladas com uma noite de sono. Eu fico completamente disfuncional se eu não durmo bem. Já descobri que esse é o meu limite. Então é meu inegociável. Se eu durmo uma noite mal, no dia seguinte eu já sinto, é físico, é tudo junto. Mas Edu, posso chamar de Edu? Fique à vontade. Depois de 40 minutos entrevistando ele, eu estou perguntando se eu posso chamar de Edu. Dá tempo. Edu, muitas pessoas ficam na dúvida sobre essas reações físicas, as dores físicas. Você mencionou agora alergia. Então, se eu tenho uma alergia, uma queda de cabelo, uma dor de estômago, meu corpo está querendo dizer que tem algo errado. Isso necessariamente está relacionado à saúde mental ou não? Praticamente todas as condições médicas, Isabela, podem ser causadas ou, no mínimo, agravadas pelo nosso estado emocional. O problema hoje é que a gente tenta fazer uma dicotomia entre corpo e mente. Como se mente fosse uma coisa etérea, mais filosófica, e o corpo é o que realmente importa. Na verdade, corpo e mente estão completamente conectados. Então, quando a gente fala, por exemplo, da carga de estresse crônico, eu estou falando de resistência insulínica, eu estou falando de aumento de pressão, eu estou falando de queda de imunidade, eu estou falando de vulnerabilidade para uma infecção que talvez eu não teria se eu não tivesse submetido a essa carga crônica de estresse. Então, absolutamente qualquer condição médica, ela no mínimo vai ser agravada se o meu estado emocional está desgastado, principalmente cronicamente. O que a gente tem que colocar aqui é que muitas vezes a gente olha para o nosso corpo como um sistema de validação. Se eu estou sentindo no corpo e aquilo tem uma causa que um exame de sangue vai detectar, que uma tomografia vai detectar, então esse sofrimento é legítimo. Agora, se eu estou, por exemplo, com uma azia que não melhora com nada, eu fiz uma endoscopia e eu não tenho uma úlcera, então isso é coisa da minha cabeça, eu posso relaxar. Não é tão simples assim, porque a minha carga crônica de estresse ela repercute no corpo, ainda que eu não tenha um exame ou uma avaliação específica do ponto de vista físico para identificar aquilo como seu causador. Então, a avaliação do médico, seja ele um psiquiatra ou um médico generalista, ela tem que ser integral. Ela tem que avaliar o estressor psicossocial, o estilo de vida dessa pessoa, se ela tem alguma doença ou algum comportamento que está agravando aquela condição, mas na imensa maioria das vezes a gente está falando de causas multifatoriais em que o estresse crônico é um dos principais fatores de desfecho negativo. Excelente. Tudo isso que a gente está falando pode estar despertando alguns gatilhos a partir das experiências prévias de cada um. Quem está nos assistindo deve fazer o quê se aproximou de algo que nós estamos falando? O primeiro ponto é tentar fazer uma autoavaliação, principalmente ali dos últimos meses, 2 meses anteriores. E quando eu digo autoavaliação é, primeiro, entender o que tem acontecido de diferente. Uma forma muito interessante de comparar isso, Isabela, é avaliar a melhor fase da sua vida
dentro do seu nível estável. Não estou falando daquela melhor fase de ganhei um prêmio, recebi uma promoção, não. Aquela fase que você considerava que sua vida estava no eixo. O que tem de diferente de hoje? Porque isso é um excelente termômetro para eu entender o que está mudando do que é o meu basal. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, extrovertida, e eu começo a me retrair, talvez as outras pessoas não percebam, porque até um extrovertido consegue disfarçar uma vez ou outra. Mas talvez aquilo não é o meu basal. Talvez eu era a pessoa que adorava encontrar família, amigos, e agora eu estou tentando evitar sempre que eu posso. Tá. Talvez eu era uma pessoa que dormia e acordava descansada. E agora eu acordo com a sensação de que eu não dormi nem um minuto. Então eu vou fazer essa avaliação do meu basal e como que eu estou me sentindo agora. Uma segunda questão que ajuda muito é a gente conversar com a nossa rede de apoio e perguntar o que eles observam. Porque ter uma pessoa como observadora externa vai trazer elementos muito genuínos. Talvez, inclusive, é a porta de entrada para buscar ajuda. É aquele cônjuge, filho, primo, amigo que vai falar assim: Isabela, você está diferente. Se ninguém te contou, eu preciso falar, mas está acontecendo isso. Independente de qual é a causa. Então, essa avaliação de alguém que tem uma visão próxima de você e que genuinamente se preocupa com você ajuda muito. Terceiro ponto, buscar avaliação profissional. Quando? Se aquilo que eu estou sentindo está me gerando um prejuízo, então está impactando a minha qualidade de vida? Ou, e aqui prestem atenção quem estiver ouvindo, que isso aqui é fundamental, está prejudicando a vida das pessoas ao meu redor? Porque talvez você está com aquela síndrome de super-herói pensando que você dá conta de tudo, mas a sua sobrecarga está adoecendo a sua família e as pessoas que são importantes para você. Então também avalia com eles. Eles estão se preocupando, eles estão ficando sobrecarregados para dar conta do seu estresse crônico? Isso também é um fator extremamente importante. E terceiro, aquilo ali está além do que eu estou vivendo? Porque quando a gente fala sobre situações estressoras, Isabela, é natural que a gente se desequilibre dentro dos limites com lutos, perdas, com perda de um emprego, uma mudança de rotina. O que não é natural? Se isso me paralisa, se isso dura além do que deveria, se isso está chamando a atenção das pessoas que estão ao meu redor. Porque um limite saudável, quando ele é rompido, isso vai ficando claro, seja para a gente ou seja para quem está no entorno. E aí eu devo buscar quem, afinal de contas? Se você percebe que existem queixas físicas que precisam ser avaliadas, independente do seu estado emocional, busque uma avaliação médica, com um médico que saiba te avaliar integralmente. Um clínico, um cardiologista, um psiquiatra, mas alguém que não te avalie tentando separar sua mente do seu corpo, porque tudo está interligado. E a gente precisa excluir algumas condições que não são psiquiátricas, mas que também podem estar aparecendo ali. Agora, do ponto de vista mental, você pode buscar tanto a avaliação de um psicólogo quanto de um psiquiatra, não importa a ordem, é quem você se sente mais confortável, e eu sempre digo que um bom profissional ele vai encaminhar para aquele mais adequado. Então eu estou em dúvida, eu não sei se eu vou no psicólogo ou no psiquiatra, vai em quem você se sente mais seguro e pode ter certeza, se o seu caso for de acompanhamento com um, com outro ou com ambos, esse profissional vai te orientar da melhor maneira. Tem que ir no que está mais fácil, ou seja, pegar a fruta mais baixa do pé. Ou a mais fácil ou a que você é menos resistente, porque saúde mental tem um estigma muito grande. As pessoas ainda associam que buscar avaliação psicológica ou psiquiátrica é, por exemplo, no caso do psicólogo, pagar para desabafar com alguém, que é uma visão completamente distorcida e a gente sabe que não é, ou estou ficando doido, então não vou no psiquiatra. Então eu sempre digo, procure quem você se sente mais confortável, porque quebrar essa resistência inicial é o primeiro passo. Excelente. Edu, em um ponto eu tenho então pessoas que estão subestimando os sintomas, e isso pode vir com medo de falar, medo de demissão. Então eu estou já doente e tentando suportar a base de anfetaminas e outros anestésicos, tá? Essa sou eu sou essa pessoa, isso eu vivi. E tem pessoas que estão cansadas dizendo que estão com burnout. Então, a banalização também dos problemas relacionados à saúde mental dificulta o tratamento de quem está de fato doente. Para a gente encerrar, o que você entende que nós precisamos como sociedade para somarmos vozes, tá, para levar essa educação adiante? A gente precisa entender que a experiência emocional ela é um espectro. Então, eu não determino saúde ou doença pela presença de um sintoma, mas pelo impacto que ele gera. Eu posso estar me sentindo exausto porque eu estou cansado ou porque eu estou em burnout. Eu posso sentir tristeza porque eu estou em luto ou porque eu estou deprimido. Eu posso sentir raiva porque eu tive um limite meu rompido ou porque eu estou desenvolvendo um transtorno de desregulação emocional. Então, a avaliação que eu devo fazer não é se eu estou sentindo ou não aquela emoção, é o quanto que aquilo me impacta. Para isso, eu vou ter que ter uma postura de
curiosidade genuína. O que eu estou sentindo? Antes de catalogar isso como um transtorno ou não, mesmo porque isso o profissional que vai avaliar. Mas o que eu estou sentindo? A partir disso, a gente pode tentar buscar, ainda que não seja necessariamente a resposta, quais são os possíveis estressores. Lembrando que causas complexas não são respondidas com uma resposta simples. Então, é dificilmente uma única coisa, do tipo, é só o meu trabalho? Será que tem alguma coisa da minha personalidade, da minha autocobrança? Será que eu estou tentando me envolver com problemas que não são meus? Será que eu estou com expectativas irreais além do que eu dou conta? Ou será que é um pouco disso tudo? Na maioria das vezes, a gente se surpreende com uma confluência desses fatores. E isso é fundamental, Isabela. A gente sair dessa narrativa de culpabilizar e olhar com uma forma mais ampla. Vou dar um exemplo, você citou o seu, vou dar um exemplo meu. Eu me vi, a maior parte da vida, extremamente sobrecarregado porque eu me intrometia com problemas que não eram meus, que é aquela síndrome do super-herói. Então, eu tenho que dar conta de tudo. Até que eu comecei a me perguntar o seguinte: o problema que é do outro não está tentando ensinar algo para aquela pessoa e eu estou atrapalhando e deixando de resolver algo que é importante para mim? Excelente. E isso não é egoísmo, isso é autopreservação. Então eu comecei a perceber que boa parte da minha carga emocional que estava no limite eram por problemas que eu trazia para a própria vida. Eu sou o culpado disso? Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de talvez olhar para isso que eu genuinamente entendo que é meu e começar a me frear em algumas situações que eu não preciso me envolver. Excelente. Eu mesmo me sobrecarrego. Exatamente. E depois eu reclamo de por que eu estou sobrecarregado. Sabe que meu mantra para 2026 é o seguinte: deixe com as pessoas o que é das pessoas. Que, veja, certamente você se pega falando de alguém, aí você já entra nas circunstâncias daquela pessoa, você está investindo tempo, energia, saúde, neurônios com uma coisa que não é para você. Como você diz, de repente aquilo é... De repente não, é da pessoa, é necessário para ela. Para que se envolver? E isso envolve uma dívida que a gente não quer carregar. Uma das grandes causas da mágoa e do ressentimento que a gente carrega em relação às pessoas é uma expectativa de que elas paguem pra gente o que elas devem. E muitas vezes o que a gente está chamando de débito é uma coisa que a pessoa não nos pediu para fazer. Quantas vezes a gente não carrega um rancor de tratar os outros como ingratos, como pessoas que olham pra gente como seres invisíveis, quando a gente entrou em algo que não foi pedido a nossa ajuda? Uau! Será que eu não estou cobrando aqui de alguém algo que ela não me pediu? Excelente. Bom, já deu para você perceber que o doutor é um excelente psiquiatra e um excelente comunicador também. Eu gosto muito dos seus conteúdos nas redes sociais. Então, para a gente encerrar, faltou alguma coisa que você veio lá de Minas, assim, pensando, nossa, eu preciso falar tal coisa lá no Interioriza? Tem algum assunto que a gente não passou, que você gostaria de trazer? O que eu acho que é uma mensagem central que eu carrego para minha vida como indivíduo e levo como psiquiatra. A gente tem que parar de se olhar como um vaso quebrado, como um produto ou uma situação defeituosa que precisa ser consertada e olhar para aquilo que a gente tem que nos faz único, mas tentando entender que nós somos moldáveis frente àquilo que nos desafia. Então, aquilo que muitas vezes a gente se culpa por ter, aquela característica que a gente se envergonha ou coloca como limitante, muitas vezes vai ser a nossa capacidade de enfrentar adversidades que a gente nem viu ainda. Então, que a gente possa olhar com mais compaixão, com mais leveza para aquilo que nos faz único, tentando entender aonde que a gente pode melhorar, ao mesmo tempo que a gente aceita quem a gente é. Porque essa visão de tentar entender o ser humano como um ser imperfeito ou defeituoso, muitas vezes é o que afasta a gente de fato, da mudança que permitiria que a gente florescesse dentro do que faz cada um de nós exatamente quem a gente é. Mais curiosidade, menos julgamento. Exatamente. Excelente. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você. Foi muito bom te ouvir, aprendi um monte. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui também. Então, se tudo que o doutor Eduardo Xavier trouxe fez sentido para você, você percebeu não só, né, com o seu raciocínio, com o seu coração, eu espero que assim tenha sido, compartilhe com quem você quer bem. Nós podemos tomar decisões diferentes, porque o nosso cérebro, né, doutor, ele nos traz até aqui querendo diminuir a dor, aumentar o prazer e poupar energia. Então, fazer diferente exige energia. Mas você pode fazer diferente, então, com orientações coerentes de uma pessoa que sabe o que está falando. Compartilhe, então, com quem você quer bem e a gente se encontra no próximo Interioriza.